Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Calcio em Foco, nosso canal que trazemos notícias e informações sobre o futebol italiano, focado no futebol italiano, mas também trazemos rodadas da Champions League, rodadas do Brasileirão, alguns jogos da Premier League, alguns jogos de La Liga, de Ligue 1, da Bundesliga, mas focado no futebol italiano e no Brasileirão. Então, dessa vez, hoje, vamos estar trazendo aqui um mini resumo sobre o jogo do City contra o Real Madrid, onde que foi uma grande vitória do City, ou do Real Madrid em cima do City dentro de casa, lá do Santiago Bernabéu. Grande partida do Real. Real esse que veio com algumas mudanças, né? O Camavinga ficou no banco e quem começou foi o Brahim Dias e o Thiago Pirtati, que começou na última partida. Eles vieram no 4-4-2, né? Courtois de goleiro, Rudiger, Haugen de volante, Mendy na lateral esquerda, Arnold na lateral direita, Thiago Pirtati do time ali na volância ali, Arda Güler na ponta esquerda, Valverde na ponta direita, que é meia direita e meia esquerda, e Brahim Dias e Vinícius Júnior no ataque. Mas na hora que eles estavam jogando, parecia que só estava o Vini mais pro ataque, o Brahim flutuando ali e o Valverde jogando como se fosse um ala, atacando, às vezes pisando bastante na área, porque não é à toa que ele fez o hat-trick, e o Arda Güler também às vezes pisando na área. Eu gostei muito da forma que o Real Madrid jogou. A Beloda fez uma boa formação e conseguiu jogar. Eu fiquei surpreso, porque eu pensei que o Camavinga ia jogar, mas acabou que ele entrou só no segundo tempo. Obviamente com vários desfalques, né? Jude Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Éder Militão, Carreiras, Daniel Ceballos e o Alaba. Já o City veio com uma formação muito diferente, que eu não esperava isso, e acho que isso ferrou um pouco o Pep Guardiola. Veio com Donnarumma no gol, Gueye e Dias na zaga, Kusanov na lateral direita e o O'Reilly. Obviamente ele botou o Kusanov ali na direita porque o Kusanov é um zagueiro jogando de lateral direito. Então, como no ataque ele botou 4 atacantes com Savinho, Doku, Haaland e Semedo, ele precisava de alguém para defender mais. Então você vê que o Kusanov não atacava muito, ficava mais na defesa. Se ele botasse o Matheus Nunes ia acabar atacando. E aí, no caso, ia ter que tirar o Savinho ou tirar alguém para poder fixar esse meio de campo para não tomar contra-ataque toda hora. E acabou que tomou contra-ataque de qualquer maneira. Rodri de volante, Bernardo Silva de atacante, Doku e Savinho, Semedo e Haaland no ataque. Não gostei muito porque o time, é o que eu tô falando, ficou muito aberto. É um time que tem 4 jogadores ali de 1v1, no caso 3, que é o Semedo, Savinho, Doku no ataque. Haaland não de 1v1, mas ele é um atacante, então ele não é um cara que vai voltar para marcar toda hora. E os 3 também não. Os 3 toda hora procuram o gol para driblar e fazer algum drible para fazer o gol. Não é à toa que desde o primeiro minuto o City controlando o jogo e o Real Madrid fazendo o que o Real Madrid fazia o que eles queriam que o City fizesse. Jogavam no contra-ataque, eles esperavam defendendo bem, e aí o City vinha para cima. Geralmente o City só buscava o Doku. Então o Doku pegava a bola, tentava a driblar, ele acertou 7 dribles, grande partida do Doku, por mais que não contabilizou em gol e nenhuma assistência, mas ele acertou, de 13 dribles que ele tentou, ele acertou 7 e a bola estava vindo toda hora para ele e ele conseguia controlar a bola e partir para cima do Arnold. Arnold esse que defensivamente, como todos nós sabemos, ele não é tão bom, ele é melhor como um criador de jogadas do que um defensor. Ele estava toda hora tendo dificuldade, teve até algumas horas no primeiro tempo que veio 3 para tentar ajudar o Arnold. A melhor coisa que o Arbeloa fez foi deixar o Valverde na direita, porque o Valverde é um jogador completo. Ele ataca, defende, tem um chute bom, sabe se posicionar bem e é raçudo. Então ele estava toda hora voltando para ajudar o Arnold na defesa. Então isso que ajudou bastante a controlar um pouco o Doku. Por mais que a maioria dos lances do City era passar a bola pro Doku, o Doku ir na linha de fundo ou voltar para dentro e passar a bola. Teve vários lances que ele mandou dentro da área, só que o Real Madrid defendendo muito bem, não acertava ninguém, quase não tinha chances, e quando tinha chute para fora ou o Courtois estava lá para defender. Não é à toa que teve um lance que o Real não conseguiu, conseguiu jogar, e o Courtois teve que fazer uma grande defesa e a zaga trabalhando também bastante, por mais que o Real jogou melhor, porque era a maneira que o Real queria jogar. Ele queria jogar no contra-ataque para quebrar a defesa, porque a linha do City é muito alta, eles jogam muito alto. Então no contra-ataque não é ter alguém para defender, um lateral, um volante, porque o Rodri acaba não sendo volante muito rápido,
mas eles conseguiram jogar da maneira que o Real queria. Então o City fez o que o Real queria. Aí teve o gol aos 19 minutos do Valverde, onde que o Courtois dá um passe de profundidade lá do gol, um chutão. O Valverde domina já botando a corrida para quebrar, se eu não me engano foi o O'Reilly, em cima do O'Reilly. O O'Reilly não fez uma boa partida. Ele sai na corrida e vai lá, dribla o Donnarumma e faz o gol dele. O Donnarumma não tinha muito o que fazer, porque ele estava 1 contra 1, ele tenta sair, acaba tomando o drible e abre o placar para o Real Madrid, o Valverde. Depois tem aos 27, o Vini faz um bom passe de 3 dedos, que é justamente que ele faz. A bola dá uma leve desviada. O Valverde de primeiro, acho que ele dá um toque, ou nem dá toque. Cruzado, um gol do Valverde para fazer o 2-0. Que partida que o Valverde estava fazendo. Estava voltando para defender, como eu falei para vocês. Criando jogadas, partindo para cima. Nesse gol, o segundo gol, ele estava praticamente como um atacante. Ele fecha bem na área, como se fosse um atacante fazendo um facão entre a linha dos atacantes, e ele acaba fazendo esse gol. O Manchester City muito apagado no jogo, por mais que eles conseguiam criar com o Doku na ponta, mas era só aquele controle de jogo indo para o lado e para o outro, passava para o Doku, fazia isso e não tinha muitos lances. Eles tiveram alguns chutes a gols, no total da partida eles tiveram, deixa eu checar aqui, que agora fugiu daqui, ok. No total, o City teve uma chance perigosa, teve 8 chutes a gols. O Real Madrid, ao contrário, ele teve 3 chances perigosas e 12 chutes a gols. Os dois tiveram 4 defesas cada, Courtois e Donnarumma. O City com muitos mais escanteios, teve 10 escanteios contra 1 do Real Madrid, que teve 566 passes. E o Real Madrid 381 passes, então muito abaixo. Você vê que o City controlou mais o jogo nos passes ali, na posição com a bola, mas não conseguiu contabilizar em gols. O Real Madrid teve 12 faltas, o Manchester City teve 11 e 2 cartões amarelos para o City. City esse que não conseguiu jogar. Por mais que ele conseguia controle de bola, teve bastante escanteio, mas você vê que não contabilizou em nada. E aí você vê... Tem um hat-trick do Valverde já aos 42 do primeiro tempo, um lance muito bonito. O Thiago Pirtacho passa por Brahim Dias, de esquerda, manda por cima, o Rúben Dias se estica todo, ele só dá um toquezinho assim na ponta da chuteira, dá o balão no Guiê e estoura o gol para fazer o hat-trick. Eu acho que é o primeiro hat-trick da carreira dele, se eu não me engano, é o primeiro hat-trick da carreira dele. Grande partida, carregou e jogou muito. Primeiro tempo avassalador do Real Madrid, controlando os contra-ataques. Quando tinha a bola também controlava, ele tentava controlar e fazer jogada, contabilizou melhor do que o City. E aí, o segundo tempo, como é que se fala? O Mendy sai machucado, acho que ele sente algum incômodo, e aí entra o Fran Garcia já nos 46 minutos. Haaland muito mal, não conseguindo dominar. Eu acho que ele teve o controle de bola 10 vezes, eu acho que ele teve. Deixa eu até checar aqui para não falar besteira, né, gente? Ele tentou 7 passes, acertou 3. E acertou um dos passes dele, só dentro do campo adversário. Errando, tipo assim, não acertando nada de passe. Dribles, ele teve 10 toques na bola. Errou o controle de bola 3 vezes e perdeu a bola 7 vezes. Então você vê, só um lance que ele teve de progressivo correndo, mas muito abaixo o Haaland. Haaland esse que, na minha visão, ele só joga bem quando faz gol. Ele não tem aquele, vamos dizer assim, o Mbappé ou o Vini. Vini não fez gol hoje, mas ele fez uma boa partida. Por mais que ele perdeu o pênalti, mas ele fez uma boa partida e ajudou o time, deu assistência, não contou como assistência porque dá uma leve desviada, mas você vê que ele que estava criando algumas jogadas, partindo para cima. O Haaland, eu não creio que ele tem esse fator de tipo assim, por mais que eu não estou metendo gol, eu vou dar uma assistência, ou mesmo não dando assistência, eu vou fazer o jogo correr ao meu redor e eu vou ajudar os jogadores do meu time. Ele não tem isso. Se ele não faz gol, na minha visão, ele joga mal. E aí, no segundo tempo, teve um quase gol do Brahim aos 26, que é uma boa defesa do Donnarumma, que o Donnarumma, por mais que
Ele teve horas que ele saiu errado com a bola, teve esses 2 gols que ele meio que ele toma o drible, e o pênalti também, que ele toma o drible. Ele fez até que uma boa partida, defendeu as defesas necessárias, fez grande defesa. E aí, o Vini, aos 55, ele sai sozinho na área. Eu acho que foi o Thiago Pirtach ou o Arda Güler que deu o passe para ele. Ele dribla o Donnarumma e o Donnarumma faz o pênalti. Vini bateu muito mal o pênalti, ele entrega o canto que ele vai bater. O Donnarumma pula antes e ainda consegue pegar o pênalti do Vini. Então, péssima batida do Vini, ele pede desculpa à torcida, mas uma grande partida dele, por mais que ele não contabilizou em gol e a assistência dele não contou, ele jogou muito bem, fazendo as corridas certo e chamando o jogo para ele também quando foi necessário. Alguns jogadores que jogaram muito bem, a defesa do City ou do Real Madrid jogou muito bem, defendendo muito bem. Mendy, gostei muito da partida dele antes de ele sair machucado. O meio de campo, Tchouaméni e Arda Güler jogaram muito bem. Arda Güler saiu para o lugar do Camavinga e o Vini e o Brahim Dias jogando muito bem também no ataque. O Brahim Dias se movimentando bastante, Vini também. E o Thiago Pirtach fez uma partida boa também na medida do possível, esse garoto da base. Do Real Madrid, entre outros jogadores também, como Camavinga, Fran Garcia, Manuel Moran, que é o da base, Fran Mastotuano e o Carvajal. Nada muito assim, só o Camavinga que fez uma boa partida, que entrou 70 no lugar do Arda Güler, fez uma boa partida, e geralmente ele é o titular, e fez uma grande partida. E o Valverde, né? Não tem como não falar do Valverde, que fez o hat-trick e amassou defendendo, atacando. Eu acho que foi o jogador com mais roubo de bola junto com o Rudiger. Já o City, os pontos positivos, Doku, que o jogo passou por ele. Rodri, que fez um belo jogo também, controlando ali, passando a bola. Donnarumma, que fez até boas defesas. E o Semedo tentando alguma coisa, mas não conseguindo. Savinho inexistente. Bernardo Silva tentando também, batendo ótimos escanteios, mas também nada. Rúben Dias e Guia muito abaixo. E qualquer outro que entrou no segundo tempo também muito abaixo, não conseguiu contabilizar em nada. O próximo jogo vai ser na casa do City, no Etihad Stadium. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Se o City vai conseguir virar, que essa é uma vantagem muito grande, de 3-0. Ele tem que fazer 4 gols para tentar empatar, 3 gols para tentar empatar e 4 para virar. Eu acho muito difícil, ainda mais se voltar alguns jogadores do Real Madrid. Não sei como é que está na questão de lesão, mas se voltarem, vão se dar muito bem o Real Madrid e pode afetar muito esse placar ainda mais para o City. Agora vamos falar do jogo do PSG contra o Chelsea, que foi 5-2, grande partida do PSG, mas de novo, tem um caminho pela frente ainda o Real Madrid, porque o City, por mais que tenha tomado 3-0 fora de casa, o fator de casa também pode fazer, mas também tem a questão que a camisa pesa do Real Madrid. Em Champions League, mata-mata, a camisa pesa. Então agora vamos para o próximo vídeo. Agora vamos falar do jogo do Chelsea contra o PSG. Eu mudei até de camisa, eu não tenho uma blusa do PSG, então não tem como botar a blusa do PSG. Estamos num cenário diferente, então se tiver algum barulho peço perdão. Mas aí a gente vai falar sobre esse jogo que foi na casa do PSG, no Parque de Prince, onde que eles conseguiram sair com uma grande vitória ali no finalzinho, com alguns erros do goleiro, alguns erros dos meio de campo ali perdendo a bola. Então ficar de olho para o jogo de volta. Mas vamos falar desse primeiro jogo, onde que aos 9 minutos já tem um cruzamento do Dembélé no segundo pau, onde que o João Neves prepara a bola para o Barcola. Barcola domina de peito e dá uma bicuda indefensável para o goleiro. O PSG já começa dominando, né, partindo para cima, pressionando. O Chelsea tentando sair jogar, mas não conseguindo. E a marcação do PSG estava muito boa, então acabou conseguindo achar esse gol nesse meio que contra-ataque. Barcola esse que tem 10 gols na Ligue 1, mas é o primeiro gol dele na Champions League. É uma partida muito boa dele, tem jogado bem na temporada, né? Que pegou o lugar dele de titular novamente. Ele era para ser vendido, né? Mas ele escolheu ficar e tem colhido os frutos, né? De estar jogando no PSG. E aí o PSG jogando melhor nos primeiros minutos, o Chelsea tentando sair da pressão, mas muito difícil. O Chelsea ainda consegue pressionar o time do PSG, mas o time do PSG consegue controlar mais e consegue pressionar bastante. Ele pressiona bastante, marcando lá em cima, marcação individual. Então tinha hora, o João Neves, o próprio mesmo, estava marcando o Palmer, ele volante, mas ele estava marcando o Palmer lá na lateral esquerda.
O Marquinhos estava seguindo... Quem que ele estava seguindo? Acho que ele estava seguindo o Pedro Neto, até lá na lateral direita também. Aí você viu o Pátio seguindo o João Pedro. Então cada um estava com a sua marcação individual e alguém ia lá e cobria ele no lugar do zagueiro. Se o Marquinhos saiu, o volante ia lá e cobria ele, ou o lateral ia cobrir ele, entendeu? Então, marcação muito boa do PSG, pressionando bastante, conseguindo achar os contra-ataques para tentar fazer um gol ali, o outro aqui. O Chelsea tentando sair jogando, achando algumas oportunidades, mas também nada demais. Dembélé dá uma paulada aos 15 minutos no gol, o goleiro faz uma defesaça, que aí faz a defesa, estoura queima-roupa, bola bate na trave e acaba saindo para fora. Desculpa pelo barulho, novamente. E aí tem um quase gol do PSG, uma boa jogada do Pedro, um gol contra do PSG na realidade. Uma boa jogada do Pedro Neto aos 17, ele tenta passar na área, aí o Nuno tira, só que ele tira quase entrando dentro da área. E aí o que acontece? O goleiro vai lá, Sofanovic, acho que é Sofanovic o nome dele? Sofanov, vai lá e faz uma grande defesa para salvar o Chelsea, né? E essa foi uma boa decisão do João. A bola vem pro João Pedro, ele domina, passa pro Enzo, o Enzo faz o passe de profundidade, foi uma boa jogada. Enzo fez uma ótima partida, ele faz até um gol. E o João Pedro também, por mais que ele não fez o gol, eu senti que ele fez uma boa partida também. Abaixo, mas uma boa partida. Aí teve o gol do Malo Gusto aos 28, que tem um belo passe pro Enzo Fernandes, achando o Malo Gusto na área sozinho. Ele domina, chuta cruzada, a bola passa debaixo assim do goleiro, bate nele por baixo e faz o primeiro gol do Chelsea para empatar esse jogo. Ali foi um momento que o Chelsea mudou um pouco. Ele tenta segurar mais a posse de bola para fazer esse gol e consegue achar essa grande oportunidade. Aí o Chelsea faz uma grande jogada, o gol sai aos 28, o Chelsea faz uma grande jogada aos 39 já, faz uma grande jogada com o Palmer dá uma bicuda dentro do gol, o goleiro defende, Hakimi segura a bola, sai jogando com o Doué puxa para a direita, manda um passe de profundidade para o Dembélé, esse que tinha a opção na esquerda, ele decide voltar para a direita, puxa para a esquerda para dentro, puxa para a direita, a Fofana tenta ainda se esticar, a bola toca no calcanhar dele, e gol do Dembélé aos 39 para virar a partida novamente para o PSG. São 7 partidas e 2 gols do Dembélé na Champions League. Uma temporada um pouco abaixo na Champions League. Ele que na temporada passada foi o Bola de Ouro, jogando muito na Champions League, amassando na Champions League. Na Ligue 1 ele tem 15 partidas, 8 gols e 4 assistências. Não tão ruim, mas ele também tem sofrido com lesão também, então é uma coisa que sempre aconteceu com ele, mas ele tá voltando e jogou muito bem. Não é à toa que o primeiro gol sai meio que do pé dele e esse gol sai do pé dele fazendo esse gol. Segundo tempo, melhor, aí depois, primeiro tempo, foi uma boa partida do PSG, controlando, do Chelsea, Caicedo marcando bastante, ele bateu bastante no Doué. Eles dois estavam tendo confronto entre eles dois toda hora. Doué conseguiu sofrer bastante falta para atrapalhar o Caicedo, e Caicedo teve que fazer bastante falta, mas boa marcação do Caicedo também em cima do Doué. Malo Gusto fez uma boa partida, James estava fazendo uma boa partida, Palmer na marcação ali do João Neves fez uma boa marcação, tentou achar alguns lances ali, mas um pouco difícil. Pedro Neto também fazendo boas corridas, João Pedro puxando a marcação. Enzo Fernandes foi o melhor do campo, Cucurella, Chalobah e Fofana um pouco abaixo. E do time do PSG, uma partida um pouco abaixo do Vitinho, do Zaire-Emery no começo. Zaire-Emery roubou até que bastante bola, Vitinho tentando jogar, mas ainda nada igual que a gente conhece do Vitinho. A zaga muito tranquila, alguns erros do Nuno Mendes e alguns erros também do Pátio, mas de resto boa partida do PSG em si e do Chelsea também. Mas no segundo tempo o Chelsea começa dominando mais, controlando mais a cadência do jogo, jogando melhor. E aí o que acontece? Aos 56 o Doué perde a bola para o Pedro Neto. Aí o Pedro Neto faz uma bela corrida, ele passa para o Enzo Fernandes, que estava chegando livre para chegar, e ele bate para dentro do gol. Como eu falei, no segundo tempo começa com o Chelsea fazendo mais pressão e o PSG não conseguindo jogar bastante. Aí o Doué, que perde essa bola, vai lá, o que acontece?
perde a bola, o Pedro Neto sai correndo e passa pro Enzo Fernandes, que chega sozinho só para fazer o gol. O Enzo Fernandes que tem feito uma grande temporada, ele fez um gol e uma assistência nesse jogo. Na Champions League ele tem 9 partidas, 3 gols e 2 assistências, uma boa média para um primeiro volante / meio atacante. E na Premier League ele tem 28 partidas, 8 gols e 3 assistências. Grande temporada do Enzo Fernandes, tem sido o melhor jogador do Chelsea junto com o João Pedro. Então conseguiu achar, eu acho que foi o placar justo no momento, foi 2-2 ali. Conseguiu achar aquele gol do Chelsea que estava jogando muito melhor no começo. Aí, aos 61 sai, sai o Doué e entra o Kvaratskhelia. Ele entra e vocês vão ver que ele muda o jogo. Aos 73 tem uma falha do goleiro, ele tenta fazer um passe, o Barcola vai lá, bloqueia e a bola bloqueia, aí a bola bate no Barcola, a bola fica no Kvaratskhelia, ele passa pro Vitinho, o Vitinho domina quicando, ele domina errado, a bola quica e ele manda de cobertura por cima do goleiro. Esse goleiro que estava no começo, estava arriscando bastante, fazendo jogadas tentando driblar, e aí no segundo tempo ele vai lá e faz a falha dele, onde que ele acaba pegando essa má sorte, tenta passar errado e aí sai o gol do Vitinha. O Enzo Fernandes até briga com ele, ele fala pra ele assim, para de tentar, os caras estão pressionando e você tá fazendo esse passe arriscado, tentando assim dar o chutão pra cima, que o João Pedro vai botar a bola no chão, o Enzo vai tentar pegar a bola, ele dá até uma bronca no goleiro. Ele que é um dos capitões, é o Reece James, mas ele é um dos capitões também do Chelsea, então ele tava chamando a atenção dele. No segundo, depois que o Doué sai e entra o Kvara, eles começam a jogar muito melhor o PSG. Não que era por causa do Doué, que o Doué fez até com uma partida razoável, mas o Kvaratskhelia entra com muita intensidade, pressionando, puxando a marcação, tentando fazer o gol. Por isso que o gol dele sai, porque ele entrou muito bem. Aos 78, o João Pedro faz um gol com um belo passe do Pedro Neto, só que estava impedido. O Enzo Fernandes, no começo da jogada, o Cucurella passa para ele, mas ele estava impedido. E aí quando o Pedro Neto faz a corrida, ele faz o gol e o juiz fala que parou, porque já estava impedido. João Pedro que teria feito mais um gol, mas infelizmente estava impedido. E aos 85, um golaço do Kvara. Kvara pega a bola, ele puxa para dentro, puxa mais uma vez e dá uma bicuda não no ângulo, mas ele bate muito colocado, indefensável para o goleiro, e para fazer essa virada maravilhosa do PSG e ficar no 4-2. E aí depois o PSG sai bonito numa jogada, faz um belo contra-ataque, Hakimi passa para dentro da área, e aí quem aparece de novo, Kvaratskhelia, ele para a corrida dele, diminui a velocidade para ficar sozinho e chutar e fazer o gol. Grande partida do Kvaratskhelia, que entrou ali no segundo tempo e amassou. Ele entrou com intensidade, buscou o gol desde o primeiro minuto e conseguiu sair com esses 2 gols. Ele que na Champions League tem 10 jogos, 6 gols, então uma boa temporada na Champions League, está quase com 1 gol por partida. Se eu não me engano, ele tem assistência também na Champions League, ele dá uma assistência nessa partida, então ele tem 10 partidas, 6 gols e 4 assistências. É mais ou menos uma participação de gol a cada jogo, então até mais a porcentagem dele. Então tem jogado muito bem, fez uma grande partida, entrou muito bem, foi uma substituição muito boa. O Lee, que também entrou no segundo tempo do PSG, participou desse gol. O Mailu pressionando bastante também. Boas substituições do Luiz Henrique para dar essa vitória pro PSG. Tirando isso, o melhor da partida foi para mim o Kvaratskhelia, que entrou e mudou o jogo, fez os 2 gols e deu assistência. O Hakimi fez uma boa partida, o Vitinha no segundo tempo jogou muito melhor. João Neves jogou bem marcando, voltando de lesão. Barcola também marcando e voltando de lesão, fazendo uma boa partida. Doué também, meu vizinho acabou de passar, então ele deu um oizinho pra mim, eu fui lá, dei um oi pra ele. Uma boa partida do PSG, do Chelsea abaixo no segundo tempo ali. Quando o PSG começou a pressionar, ele ficou muito abaixo, não conseguiu sair jogando. O próprio gol do Kvaratskhelia, o Reece James perde a bola no começo da jogada, então você vê que até os caras que estavam jogando bem acaba falhando, né? Malo Gusto, Caicedo e Enzo Fernandes foram os melhores da partida, na minha visão, do time do Chelsea.
mas de resto o time muito abaixo do Chelsea. Vamos ver se na casa do Chelsea eles conseguem tirar esses 3 gols de diferença. Os times da Premier League têm sofrido, tirando o Newcastle, que jogou muito bem em casa contra o Barcelona. Liverpool perdeu de 1-0, o Spurs perdeu de 5-2 do Atlético de Madrid, o Chelsea perdeu de 5-2 do PSG e o Real Madrid ganhou de 3-0 do City. Então o time da Premier League muito abaixo nessa rodada. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe esses dois jogos que foram mais importantes. Próxima semana eu vou trazer o jogo do Bodo Glimt contra o Sport, onde que o Bodo Glimt conseguiu ter uma vantagem de 3-0. Então na próxima semana, que é o jogo de volta, vou trazer o jogo deles para vocês, que acaba sendo um time muito inesperado, que tem surpreendido todo mundo. E o jogo do Arsenal Leverkusen foi muito picado, não teve muita coisa assim. Foi um gol do Leverkusen no primeiro tempo, no segundo tempo eles conseguiram achar um gol de pênalti no finalzinho, mas nada demais. Vamos ver se o Arsenal consegue também ganhar esse jogo dentro de casa, porque parecia que no jogo do Leverkusen contra o Arsenal queria controlar ali o jogo para decidir em casa, mas acaba que o Leverkusen está em casa, então ele fez o certo de tentar partir para cima para conseguir uma vantagem, e o Arsenal acabou tendo que correr contra o tempo para conseguir o empate. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse resumo do Chelsea contra PSG, Real Madrid contra o City. 2 grandes vitórias do PSG e do Real Madrid. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.